A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, como todos vocês estão, rogo a Deus para que todos estejam muito bem, amém? Hoje veremos uma passagem onde um homem cai nas mãos de ladrões. Os ladrões batem nesse homem e roubam tudo o que ele tinha, deixam o homem quase morto. Um sacerdote passa, vê o homem, mas passa longe daquele homem. O mesmo faz um levita. Mas um samaritano vê o homem, cuida dos seus ferimentos, leva esse homem a uma hospedaria e paga ao homem da hospedaria para que cuide do homem. O que Jesus tem a nos dizer nessa parábola? Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer através do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 30 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Oremos. Deus e Pai, Criador dos céus e terra e de todo o universo, te dou graças, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o teu evangelho, a tua palavra chegou até nós, ó Deus. Que possamos, Deus, ser teus instrumentos, ó Pai. Que possamos, Deus, ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, lhe peço por todos aqueles que assistem a esses devocionais, a todos os inscritos. O Senhor conhece o mais íntimo do coração de cada um, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando e fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, lhe peço que nos dê sabedoria para entender essa passagem. Que possamos, Deus, entender aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, e não aquilo que queremos entender, ó Pai. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Essa é uma das parábolas mais conhecidas. Quando leio a Bíblia para bebê ou para crianças, no caso para os meus filhos eu leio essas Bíblias, essa parábola sempre está lá. Aqui Jesus está nos mostrando quem é o nosso próximo. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava respondendo aos judeus que estavam querendo testá-lo para ver se ele respondia alguma coisa fora dos ensinamentos, para acusá-lo e depois então tentar matá-lo. Para os judeus, Jesus está mostrando que o próximo vai muito mais além do que apenas o povo judeu. Para nós, está dizendo que nosso próximo vai muito mais além do que nossos irmãos de igreja ou os nossos irmãos em Cristo. Jesus nos mostra que amar o próximo é amar também os nossos inimigos. É amar aqueles que não fazem parte da nossa igreja. É amar aquele que não professa a mesma fé que a nossa. Quando vemos na televisão ou vemos em vídeos pastores denegrindo pessoas apenas por não professarem a mesma fé, vemos alguns pastores destruindo imagens das igrejas católicas. Esses pastores, essas pessoas não estão amando o próximo. Nós podemos não acreditar no que os católicos acreditam. Podemos também não professar a mesma fé de outras pessoas. E isso não nos dá o direito de fazer menos dessas pessoas. Como Cristo mandou, nós temos que amá-los, pois essas pessoas também
são o nosso próximo. Amém? Então, vamos para a parábola. A descida de Jerusalém para Jericó era uma estrada com um terreno acidentado, cheio de lugares que possibilitavam o agir de ladrões. O terreno permitia que ladrões ficassem à espreita, esperando o momento certo para atacar e roubar quem passava por lá. Nós vemos aqui no verso 30 que um homem estava fazendo esse percurso, e durante esse percurso, ladrões que estavam à espreita roubam tudo que ele tinha. Tudo que aquele homem tinha é roubado por aqueles ladrões. Como se não bastasse roubar, eles também violentaram aquele homem, deixaram ele sem as roupas e desmaiado devido à violência. Depois de fazerem isso, os ladrões vão embora. O verso 31 vai dizer que um sacerdote, que tinha funções no templo, passa e vê o homem desmaiado. Porém, o sacerdote não se importa com o próximo. Ele vê aquele homem sem roupa e prefere passar longe. O verso 32 vai narrar a mesma coisa que o sacerdote fez. Porém, é um levita que vai fazer. Um levita que era um homem que auxiliava os sacerdotes lá no templo. Esse levita também vê o homem e passa longe, sem prestar socorro. Eu fiquei me perguntando, por que o sacerdote e o levita não terem ajudado aquele homem? Parece que pode ser o medo daquele homem ser um samaritano, que era rival dos judeus, talvez. Talvez seja apenas pelo fato do trabalho que daria carregar aquele homem e ajudá-lo. Pode ser que o sacerdote e o levita estivessem com medo de também serem assaltados pelo mesmo grupo de ladrões. Outra possibilidade é a de que o sacerdote e o levita, eles não estavam dispostos a arriscar a sua pureza, pois na época, se alguém tocasse em alguém morto, ele ficaria impuro e teria que passar por todo um ritual de purificação. Aquele sacerdote e aquele levita, eles preferiram não arriscar, ou ao menos nem quiseram conferir para ver se aquele homem estava realmente morto. Enfim, pode ser qualquer uma dessas possibilidades, independente de qual tenha sido. A diferença está no verso 33. O improvável está no verso 33. Quem acaba parando para ajudar aquele homem desmaiado foi um samaritano. Os judeus e samaritanos não se falavam. Um samaritano ele não era bem-vindo em Jerusalém. Os judeus se achavam superiores a qualquer outro povo ou nação, pois eles eram o povo escolhido de Deus. Os judeus consideravam os samaritanos como bastardos, pois na época do exílio, os israelitas que ficaram ali naquela região se casaram com povos babilônicos. Muito provavelmente aquele homem que estava desmaiado era um judeu. E como eu sei que era um judeu? Na verdade, não tem como saber ao certo, pois a parábola não diz. Mas no contexto da parábola podemos observar o seguinte: Jerusalém era onde estava o templo. Os judeus subiam a Jerusalém para adorar no templo, para oferecer sacrifícios. E Jericó era o lugar onde muitos judeus viviam. Então, o homem caído deveria estar voltando dos seus afazeres no templo. Assim como aquele sacerdote e levita que passaram por ele, também provavelmente estavam voltando dos seus afazeres no templo. No fim das contas, um samaritano, um homem que era considerado impuro pelos judeus, foi quem ajudou aquele homem desmaiado. Aquele samaritano não quis saber se o homem caído era um sacerdote, se era um levita, se era um soldado romano, não quis saber se era um cobrador de impostos. Enfim, ele não tratou aquela pessoa de forma diferente. Ele se importou com a situação daquele homem. Ele se importou em cuidar daquele homem. A situação daquele homem não era das melhores, a situação não era boa. Ele tinha ferimento que os deixaram desacordados. Aquele homem, o samaritano, usou azeite e vinho para tratar de suas feridas. As feridas que estavam sangrando, que estavam provavelmente trazendo muita dor àquele homem. Aquele homem não podia andar e o samaritano não se importou com isso. Colocou aquele homem sobre a sua própria montaria. Colocou o homem sobre o seu próprio animal. O samaritano leva aquele homem até uma hospedaria, cuida dele e depois paga ao homem da hospedaria 2 denários. O que seria equivalente a 2 dias de trabalho na época. Tudo para que o dono da hospedaria cuidasse daquele homem. A parábola diz que o samaritano foi muito mais além do que cuidar e deixar aquele homem na hospedaria. Diz que qualquer coisa que aquele homem gastasse a mais no tratamento, ele voltaria e pagaria tudo.
tudo aquele homem da hospedaria. É isso que o verso 34 e 35 narra. No verso 36, nós vamos ver que Jesus pergunta a um judeu qual daqueles 3 homens tinham sido o próximo do homem caído. Aqui Jesus nos mostra que a pergunta não é quem é o nosso próximo, mas sim como eu posso ser o próximo. Depois que o judeu responde que o samaritano foi o próximo, foi o que teve misericórdia daquele homem caído, Jesus ordena: vai e faça o mesmo. Ou seja, Jesus estava falando para aqueles judeus: vá e também ame o samaritano. Pare com essa rixa, pare com essa briga e amem uns aos outros. Fica a pergunta para nós, meus irmãos: o que nós podemos fazer para ser o próximo? Será que quando mentimos ou caluniamos a respeito do próximo, estamos sendo o próximo? Será que quando não respeitamos a crença do próximo, estamos sendo o próximo? Será que quando se comete um adultério, a pessoa que cometeu esse adultério está sendo o próximo? Amar o próximo vai muito mais além do que apenas amar e respeitar os irmãos que professam a mesma fé que a nossa. Amar ao próximo é ser o próximo com os nossos inimigos, é ser o próximo com aquele colega de trabalho que não vai com a sua cara e você também não vai com a cara dele. Amar o próximo é ser o próximo com aquele que zomba da sua crença em Cristo Jesus. Amar o próximo é ser o próximo com aquele que te persegue. Isso verdadeiramente é ser o próximo. Isso verdadeiramente é amar o próximo. Pense muito bem nisso, meus irmãos. Amém? Eu te desafio a orar, a pedir a Deus para que Ele mostre como ser o próximo. Peça a Deus para que Ele mostre e lhe dê oportunidades de amar o próximo. Que Deus lhe mostre oportunidades de ser o próximo na vida daquele que te persegue. Peça a Deus para que possam sempre ser o próximo na vida de alguém. Amém? Até o próximo devocional, se assim o bondoso Deus permitir. Deus conosco sempre, meus irmãos. Amém?